Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Cônjuge Pedro Villanueva. Eu gostaria de fazer alguns acréscimos ao vídeo que eu comentei, inclusive, numa outra oportunidade, do senhor Norton Dornelles, a respeito das suas conjecturas errôneas, diga-se de passagem, sobre o que ele chamou de conservadorismo ibérico. Em particular, sobre o fato de que esse alardeado conservadorismo, embora os tradicionalistas ibéricos não usem esse termo, pelo contrário, eles são críticos desse termo, uma vez que eles afirmam que conservadorismo de fato segue as tendências não somente das revoluções liberais na Inglaterra, como também na França, no caso da Revolução Francesa, e, portanto, a realidade do mundo ibérico é bastante diferenciada nesse quesito, uma vez que, quando se alega uma tradição no mundo ibérico, nós estamos também falando não somente das instituições costumeiras, das instituições orgânicas que surgiram a partir da Idade Média, como também da influência da Igreja Católica no ethos e na formação moral, como também filosófica e teológica do mundo hispânico, como também do mundo luso. Mas já conjecturando as declarações do Sr. Norton, ele disse que o conservadorismo ibérico é patrimonialista, é regalista e que o sistema político e o sistema social do mundo ibérico se assemelha ao modo de produção asiático. Eu confesso que tal declaração me deixou numa mais completa perplexidade, porque o Sr. Norton Dornelles revela um completo desconhecimento da história de Portugal, da história de Espanha, como também das instituições que formaram o mundo ibérico. Preliminarmente, o pensamento dominante do mundo ibérico, e em particular do mundo hispânico, é o tomismo. Ou seja, dentro do ponto de vista filosófico, se nós analisarmos os grandes teólogos, né, seja da escola de Salamanca ou então de Coimbra, como também inúmeros outros padres que formaram o pensamento político hispânico nos séculos XVI e XVII, nós vamos perceber que a influência de São Tomás de Aquino é muito forte no pensamento político espanhol e também, por definição, português. Pelo menos no que nós conjecturamos chamar de pensamento político católico e pensamento político tradicional. E temos os aspectos institucionais do mundo ibérico. O que é o mundo ibérico? O mundo ibérico é um tipo de estrutura social que se consolida dentro da perspectiva medieval dos estamentos orgânicos, das municipalidades e das autonomias forais em detrimento de uma centralização. Se existe algo no mundo ibérico, é a completa antítese do modo de produção asiático, porque o modo de produção asiático é um sistema absolutista, é um sistema onde uma entidade monárquica ou uma entidade de chefia domina praticamente todo um país e as pessoas como se fossem meras propriedades desse autocrata. A autocracia nunca existiu na Espanha e tampouco em Portugal. Pelo contrário, se existe uma característica hispânica, é a quase anarquia. Ou seja, por que nós temos um histórico de inúmeras guerras civis na Espanha? Em parte porque o sistema político espanhol, de fato, é um sistema em que existem inúmeras autonomias forais, inúmeras autonomias foeristas, que contrabalançam não somente o poder do rei, como também de outros estamentos sociais. Vamos analisar, por exemplo, talvez um dos grandes reis da Espanha, como Carlos V, que foi imperador do Sacro Império Romano Germânico e que foi talvez um dos maiores imperadores da história. E nós vamos perceber que quando ele chega em 1517 na Espanha, a primeira coisa que se faz é uma piada sobre a boca dele, porque ele tinha uma proeminência, um prognatismo, né, que era uma deficiência típica da família dos Habsburgos,
em que o maxilar inferior era maior do que o superior, de tal forma que ele ficava com a boca aberta. E um espanhol muito pitoresco disse: Senhor Imperador, Sua Majestade, fecha a boca, senão vai entrar mosca. Mas já desconsiderando essas anedotas, quando Carlos V chegou em Espanha, a primeira coisa que ele encontrou é que a Espanha não era nem mesmo um país. Era, sim, um conjunto de nações em torno de uma monarquia unificada. Porque, na verdade, havia várias coroas unificadas na Espanha. Você tinha a coroa de Castela, você tinha a coroa de Aragão, você tinha Astúrias, você tinha Navarra, enfim, várias regiões que preservavam as suas autonomias forais. Ou seja, cada estado tinha sua lei, cada estado tinha sua língua, tinha inclusive a sua moeda própria. E também tinha suas cortes. O elemento de unidade que existe no mundo hispânico e também no mundo português, se nós entendermos, é a unidade espiritual. Esse é o elemento mais forte, talvez, do mundo ibérico, é a igreja. A igreja católica é o elemento que consolida o ethos social desta comunidade altamente diversificada do ponto de vista dos estamentos políticos. Ou seja, o que une um aragonês com um castelhano? O que une um castelhano com um português? É a fé católica. E muitas vezes, por definição, monarquia. Porque houve situações em que Portugal e Espanha, ou as Espanhas como se chamava, porque na verdade, quando nós usamos esse termo Espanha, nós temos que ter muito cuidado, porque antes da existência desses reinos que foram gerados a partir da Reconquista Ibérica, ou seja, da grande guerra que houve contra os islâmicos, contra a invasão islâmica, na verdade existia uma região chamada Espanha. E isso envolvia praticamente todas as nações futuras da Península Ibérica, inclusive Portugal. Então, observamos que o sistema ibérico, e já voltando a Carlos V, quando o rei, que também era imperador, chegou em Espanha, ele teve que negociar com todos os estamentos sociais orgânicos, ou seja, com todas as cortes de várias regiões da Espanha. Então, a Espanha com certeza é a antítese da autocracia. Inclusive, para que um rei como Carlos V fizesse guerra, por exemplo, na Alemanha, já que também ele era imperador da Alemanha, ele tinha que segurar o pires das cortes de Castela e das cortes de Aragão, que eram diferentes, com línguas diferentes e que também com estatutos legais distintos. E isso sem prejuízo de Portugal, porque mesmo que Portugal tivesse um processo um tanto mais centralizador do que a monarquia hispânica, mas mesmo assim, quando estudamos a história do Brasil e quando estudamos a história de Portugal, nós percebemos também que esse regime de municipalidades ou de foros ou de forais também existe no Império Português. Tanto é verdade que as municipalidades espalhadas pelo Império Português eram chamadas de repúblicas. Não? As repúblicas do Império Português. O que eram as repúblicas? Não confundir com o conceito de república enquanto, né, sistema político. Né? Mas as repúblicas eram o quê? Eram as câmaras municipais. Eram os forais. Né? Ou seja, cada segmento tinha autonomia foral, autonomia administrativa e autonomia legal, e o rei era o árbitro dessas disputas políticas. Temos um fato muito curioso que aconteceu em Pernambuco sobre a briga que houve entre Recife e Olinda, e que na verdade você tinha os mascates, os comerciantes portugueses, contra os senhores de engenho. E o que aconteceu? O Recife começou a reivindicar uma autonomia foral, uma autonomia municipal. E houve briga entre esses grupos porque Olinda não queria perder a sua primazia. E o que aconteceu? Quem arbitrou a disputa foi o rei de Portugal, Dom João V. E foi dada autonomia administrativa a Recife. E vejam que, dentro do mundo ibérico, as relações de poder, as relações
de alianças são baseadas num conceito dentro do medievalismo, ou seja, são associações familiares, associações corporativas, associações estamentais, que destoam completamente do conceito do Estado moderno, que é uma burocracia impessoal, uma burocracia racionalizada e também uma burocracia que mais parece uma grande engrenagem de um sistema centralizador. É justamente o contrário. Nós percebemos que o sistema ibérico é um sistema de colaborações mútuas de vários estamentos sociais. Ou seja, chega do minoritário do município mais distante até a figura do rei. E o rei raramente intervinha nos assuntos da municipalidade. Nós podemos também transferir essa questão para a América Espanhola. Se nós observarmos, por exemplo, o que causou a guerra civil na América Espanhola, que gerou o processo de independência, porque nós temos que entender que era guerra civil mesmo, uma vez que a América Espanhola era considerada monarquia hispânica. Nós vamos perceber que no século XVIII há um processo de burocratização da monarquia espanhola. Um processo que começou a quebrar as autonomias forais da elite criolla que existia na América Espanhola. Inclusive, quando nós observamos a resistência, ou pelo menos a rebelião contra certas atitudes de alguns vice-reis, ou pelo menos do rei da Espanha, nós observamos que, na verdade, essa rebelião começa primeiramente católica. Por quê? Porque o rei da Espanha estava quebrando certos acordos ou certas tradições que eram costumeiras dentro do mundo ibérico. Ou seja, o respeito às autonomias administrativas e às autonomias municipais. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, onde é que isso está alinhado ao modo de produção asiático? Isso não tem a menor lógica, não tem o menor sentido. Isso revela que o Sr. Norton Dornelles precisa se aprofundar melhor no que é a realidade do mundo ibérico. E vamos mais além, alguém poderia dizer assim, mas a religião, a unificação religiosa não seria um princípio totalitário ou coisa parecida? A resposta é absolutamente não. A religiosidade católica, ibero-católica no caso, era, na verdade, a ciência, era a referência moral de toda uma sociedade. Como hoje, o Estado laico, secular, liberal e iluminista é a referência da nossa sociedade. De tal forma que, se alguém questionar qualquer postulado do liberalismo de alguma forma, ou pelo menos da democracia, e a democracia se tornou uma ideologia dominante, obviamente que você será visto no mínimo como uma figura marginal. E se você indispor contra as instituições, naturalmente que você vai sofrer algum tipo de repressão. No caso em questão, a igreja, como um elemento espiritual de ordem, como um elemento de ciência dessa sociedade, ou seja, daquilo de como a sociedade comporta no sentido moral, no sentido ético, no sentido da sua cosmovisão, os seus valores eram protegidos por todas as instituições, desde o município minoritário até a figura real. Então observem que a visão do senhor Dornelles é não somente errônea, como também estereotipada, baseada justamente nas conclusões dentro do mundo anglo-saxônico, que de fato criou essas mistificações e esses estereótipos grosseiros sobre o mundo ibérico e em particular sobre o Império Espanhol e o Império Português. Em outras palavras, se existem princípios mais autonomistas, e vou ser mais contundente, não somente princípios municipalistas, como ainda muito mais autonomistas do que propriamente o que ocorre no mundo anglo-saxônico. Aliás, o mundo anglo-saxônico tem muita coisa da tradição medieval antiga, ainda que modernizada por um princípio administrativo que muitas vezes não é correlato a esses fundamentos. E quando nós falamos da questão do personalismo ibérico, que muitas pessoas confundem erradamente com patrimonialismo, e nós temos que ver que esse conceito, na verdade, é emprestado da análise de Max Weber, né, e de alguns outros sociólogos, né, dessa confusão entre o público e o privado. O que nós temos que entender é que a concepção do público e privado, tal como nós entendemos hoje, é uma concepção eminentemente moderna introduzida pelo Estado liberal. E que, claro,
foi desenvolvida a partir da monarquia absolutista. Ou seja, que existe um âmbito privado distinto do público. No mundo medieval, essa distinção era bastante tênue, porque uma pessoa que cumpria, digamos, um papel social, seja de nobre, seja de clérigo, estava atrelada à pessoa de quem exercia esses cargos. Ou seja, essa divisão entre o público e o privado acabava se confundindo na própria pessoa. Então vejam, por exemplo, a figura do rei, que inclusive o Sr. Norton Nornelles defende, pelo menos a monarquia liberal, a monarquia dos Bragança. Ora, por que Dom Pedro I, Dom Pedro II, por que a família de Bragança governava em detrimento de outras famílias? Porque os princípios personalistas da monarquia se ligavam a uma tradição e a um vínculo de privilégio à família real. Na Idade Média, quando nós entendemos o conceito do privilégio, nós estamos falando também do quê? Do direito privado, ou seja, de uma prerrogativa, de uma função que está ligada a mim e a minha família. E que eu, dentro dessa prerrogativa e função, eu tenho uma obrigação de cumprir os elementos finalísticos daquilo que eu me assumo como monarca, como um nobre, como um clérigo, ou então como comerciante, e assim sucessivamente. Então, o personalismo ibérico é isso, é o quê? A autoridade está inserida na pessoa concreta, real, não está inserida numa abstração de um cargo. Ainda que você tenha um cargo eclesiástico, ainda que você tenha uma função de monarca, mas essa função se confunde com a própria pessoa. Porque ali ele se entrega, porque ali ele cumpre fielmente aquela função dentro da atitude pessoal que é conhecida por todos, porque as comunidades daquela época eram pequenas, as cidades eram pequenas, enfim. E, de fato, ele é reconhecido pela importância que ele tem com relação àquilo que ele tem que cumprir. Então vejam que o personalismo ibérico, basicamente, não reconhece outra autoridade senão aquela autoridade que ele confia, senão aquela autoridade que ele conhece, senão aquela autoridade que é conhecida. Então, quando nós entendemos a relação dos nobres com a população, dos nobres com os servos, dos nobres com os homens livres, era uma relação de compadrio, como acontece no Brasil. Por que no Brasil, hoje em dia, porque em nosso país, nós temos o que nós chamamos de conchavo, nós chamamos de compadrio? Porque nós preferimos confiar nos nossos do que numa figura abstrata e impessoal de um cargo público do Estado. E quando se chega numa repartição pública, nós percebemos que essa impessoalidade burocrática nos parece profundamente estranha, como também extremamente hostil, uma vez que é baseado num poder que nós não vemos, num poder cuja função ou cuja missão nós não conhecemos, enquanto, dentro do personalismo ibérico, o sujeito conhecia o nobre que morava ao lado da sua casa. Conhecia um sujeito que participava da comuna, ou da assembleia, ou da associação, ou da corporação. Então, as relações do mundo ibérico são as relações de família. Nós colocamos a primazia da família, a primazia das pessoas particulares que nós conhecemos, em detrimento dessa figura abstrata chamada poder público. E no mundo ibérico, esse elemento aparentemente privado, embora esse termo seria até incorreto, porque não é privado no sentido liberal, mas sim no sentido da personalidade, no sentido da pessoalidade das famílias e dos estamentos sociais, logo, isso adquire uma proximidade maior das pessoas envolvidas com os seus sistemas de poder. O problema é que quando há a ascensão do Estado moderno, esse sistema se corrompe. E, portanto, ele se torna arbitrário justamente porque aqueles vínculos orgânicos que delimitavam, que faziam um sistema de equilíbrio de poderes, acaba se quebrando com a centralização do poder estatal na figura do rei. Na prática, nós percebemos um processo de centralização do poder que chega ao Estado liberal. O Estado liberal é a máxima centralização do poder, diga-se de passagem. Né? Porque quando nós observamos nas guerras civis causadas pelos liberais no século XIX,
seja em Espanha, Portugal, seja na América Latina, todos aqueles estatutos comunitários, orgânicos, né, todos aqueles estatutos municipalistas são simplesmente revogados por um decreto do poder central. E o que ocorre? Aquele sistema que outrora era representativo acaba se tornando corrupto. Porque as pessoas continuam tendo seus mesmos laços pessoais, os seus laços de compadrio, os seus laços de família, e resolvem os problemas nos laços de família, como era feito no mundo medieval, como era feito no mundo do Antigo Regime. Então, eu queria só expor essa explicação para mostrar, para simplesmente corrigir os equívocos graves do Sr. Norton Dornelles e para que ele aprofundasse sobre o que ele acabou de dizer. Então, meus amigos, um grande abraço.